Meus irmãos, que Jesus nos dê a sua paz agora e sempre. O nosso tema da noite trata a respeito de uma frase de Jesus: busca e acharás, batei e abre-se-vos-á. Ou seja, nós devemos sair da inércia para vivenciar novas experiências necessárias à evolução do espírito. Quando Isaac Newton estudou a mecânica, a física mecânica, tratou muito dos temas velocidade, deslocamento, aceleração, movimento, tratou muito da inércia, das forças centrípeta e centrífuga. E nós observamos que todo o trabalho da mecânica, da física mecânica, diz respeito ao movimento, aos movimentos dos corpos. Na física quântica, apenas os movimentos dos elementos subatômicos, elétrons, átomos, ou seja, os elementos do mundo atômico. Mas nós poderíamos dizer que, ao orientar o ser humano a buscar, a ir ao encontro, Jesus está dizendo que não devemos permanecer numa zona de inércia, numa zona de conforto, por causa da lei do trabalho. Na física, a lei do trabalho, ela é estudada e é vinculada à força, vinculada ao deslocamento. Trabalho é igual a força vezes deslocamento. Ou seja, todo o trabalho está vinculado a algum tipo de energia que vai ser aplicada para determinado deslocamento, de um ponto para outro ponto. A evolução espiritual também trata de um deslocamento, pela qual nós saímos de um ponto de evolução e vamos para outro nível de evolução. Mas como determinarmos, como buscar a coisa certa? Como realmente encontrar, ou saber que encontrou a coisa certa? Numa manhã, na Galileia, no lago de Tiberíades, também chamado de lago de Genezaré, ou de Mar da Galileia, Jesus estava a pregar. Antes que ele pregasse nos campos, nas montanhas e à beira do lago, à beira do Mar da Galileia, Jesus pregava no templo de Jerusalém e nas sinagogas. Todo sábado, Jesus pregava nas sinagogas. Na sinagoga de Nazaré, depois na sinagoga de Cafarnaum, e em todas as sinagogas das regiões da Galileia e da Judeia. Portanto, a religião de Jesus era o judaísmo. Mas um dia, em Nazaré, ele disse que era o próprio Messias anunciado pelo profeta Isaías e por todos os profetas messiânicos. A partir daí, ele foi incompreendido, não foi aceito e não mais teve condições de adentrar nas sinagogas. Inclusive curava nas sinagogas em dia de sábado. Agora Jesus escolheu como templo a própria natureza. Jesus agora não pregava em quatro paredes, mas nos campos, nas montanhas e à beira do lago. Multidões buscavam Jesus, sua palavra consoladora, sua palavra revitalizante. Todos queriam ver o meigo rabi da Galileia. Mas naquela manhã, nesse episódio narrado por São Lucas, somente por Lucas, o Evangelho de Lucas foi um evangelho orientado por Maria de Nazaré. E também
pelos apóstolos mais próximos. Naquela manhã, uma multidão a mais, fora do comum, se aproximou de tal maneira que Jesus não teve como pregar ali na praia. E ele viu 2 barcos de 2 pescadores, um dos quais pertencia a Simão Pedro, Simão Bar-Jonas, filho de Jonas. E Jesus entrou no barco de Simão. E ele pediu, no texto está escrito pediu e não mandou. Lucas não usa o termo mandou, ele usa o termo pediu. E ele pediu a Pedro que se afastasse um pouco do litoral, da praia, para que ele pudesse ver a multidão e falar à multidão. Também Lucas não detalha qual foi a mensagem que Jesus falou naquele momento. Quem sabe, busque e acharás. E lá estava Jesus pregando, todos ali. Ao término, Jesus então solicita a Pedro que avançasse para águas mais profundas para pescar. E Pedro diz: Senhor, tem já uma noite, nós passamos algum tempo e não pescamos coisa alguma, não tivemos condições de pescar. Ora, Pedro e os seus sócios, os filhos de Zebedeu, eram indivíduos profissionais da pesca. Então, Jesus ouve de Pedro: Senhor, nós pescamos, tentamos, mas não pescamos, mas em atenção à tua palavra, nós vamos obedecer. Ou seja, Pedro agora sai da racionalidade e entra no comando da fé. O mar não estava para peixe. E então, Pedro navegou para águas mais profundas. E, sob a recomendação de Jesus, lançou as redes sobre o mar. Pedro avança para águas mais profundas e lança tuas redes. Assim Pedro fez. E segundo os evangelhos, foram 2 pescas chamadas ou denominadas milagrosas. Essa e uma outra depois que Jesus ressuscitou. Depois da ressurreição, Jesus então também recomenda o lançar as redes. E segundo os evangelistas, foram 153 peixes. Para os que gostam dos números cabalísticos, da numerologia, 153 simboliza o 9. O 9 é o número da perfeição. Agora Jesus vê-se diante de Pedro, que se lança aos pés, porque foram muitos peixes, incontáveis, a ponto de das 2 barcas estarem sob o risco de um naufrágio. E Pedro pede para que uma 3ª barca pudesse também ali estar. Foram muitos peixes. Pedro então se lança aos pés de Jesus. Imaginemos a cena, meus irmãos. Se lança aos pés de Jesus e diz: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. Porque ele viu. E Jesus então lhe disse: Pedro, também serás pescador de homens. Continuou Pedro a pescar peixes, mas a sua prioridade era tirar o homem do subterrâneo, ou seja, da escuridão oceânica, da ignorância, do egoísmo. Para o pescador de homens, tira das profundezas do oceano, das trevas espirituais, e reacende a própria luz. Jesus comparou o homem com o peixe, que precisa ser pescado. É a estrela que precisa reacender a própria luz. Então, agora nesse exato momento, Lucas diz: a partir dali, eles deixaram tudo e o seguiram. Claro que esse deixar tudo significa deixaram outros interesses, interesses de segunda ordem, para buscar um primeiro interesse, que é o interesse de primeira ordem, o interesse de natureza eminentemente espiritual. Então, nós começamos a entender que Jesus nos coloca as lições mais profundas da alma.
lança tuas redes, lança para águas mais profundas. Ou seja, para conseguirmos determinadas coisas, os verdadeiros milagres, o impossível, precisamos fazer uma viagem interior. Precisamos buscar uma exitosa reflexão, uma exitosa meditação, no sentido de sabermos o que nós queremos e o que nós não queremos. Buscar significa saber muito bem o que deseja, saber muito bem o que quer, porque somente assim nós acharemos. A busca significa escolha, e aquilo que escolhemos é o que nós vamos colher. Mas o que nós queremos? O que nós buscamos? Nós buscamos muitas coisas. Aliás, o Espírito não busca sozinho. Nós buscamos o que os nossos pais querem. Nós buscamos o que os nossos próximos ou nossos familiares desejam. Nós buscamos o que o corpo pede. Nós buscamos o que a mente deseja. O que a sede de conhecimento também anela. Nós buscamos aquilo que o subconsciente quer, que o consciente também quer, e o que o superconsciente também anela, também deseja. Ou seja, nós somos muitos e queremos muitas coisas. E por essa razão, porque queremos muitas coisas e quase sempre coisas antagônicas, o espírito quer evolução e o corpo quer uma vivência material mais confortável, mais agradável, com pouco sacrifício, com nenhum sacrifício, se possível. Então, o espírito, o eu espiritual quer iluminação e o ego espiritual quer uma realização imediata, e daí surge o conflito. O apóstolo Paulo dizia: aquilo que eu quero, isso eu não faço, o que eu não quero, eu faço. Determinando assim, ou explicando o quanto de nós temos conflitos interiores. O consciente pede uma coisa e o subconsciente pede outra. Nós queremos uma coisa, mas a sociedade determina outra. Ou seja, estamos em constante desafios, em constante luta para que realmente tenhamos um foco, uma concentração. Quando se bate, vai abrir. Mas quantas vezes batemos? E se não abrir, o que fazermos? Buscarmos outras rotas, buscarmos a neuroplasticidade do espírito. A neuroplasticidade é a ciência, é um vínculo, ou é um ramo da ciência, ou da neurociência, que diz que quando o cérebro sofre algum tipo de lesão, ele naturalmente busca outro tipo de rota. Ou então, o fisioterapeuta da neurociência, da neuroplasticidade, vai buscar outra rota. Por essa razão temos que perguntar: eu bato a porta e a porta não se abre, vamos buscar então outra alternativa. Talvez não estejamos batendo na porta certa, talvez não estejamos na cidade certa, talvez não estejamos no bairro certo, talvez não estejamos no lugar certo, então está batendo e não está abrindo. Talvez estejamos buscando aquilo que não é bom para o espírito. Talvez estejamos buscando aquilo que pode ser extremamente prejudicial, inclusive à própria saúde física. Como, por exemplo, lendo outro dia umas reportagens, nós verificamos que o povo alemão está buscando reduzir, o trabalhador alemão, buscando reduzir sua jornada de trabalho para sobrar um pouco de tempo na sua família. Ou seja, nada de 3 turnos. Nós trabalhamos 3 turnos, de manhã, à tarde e à noite. E nos esquecemos, nem só de pão viverá o homem. Ou seja, se trabalha 3 turnos, de segunda a sábado, buscando o pão material e se esquecendo da família, se esquecendo de si mesmo, se esquecendo da sua própria saúde. Outro dia, uma amiga nossa, uma professora, ficou extremamente contrariada, porque ela disse: Emílio, eu não me perdoo, porque eu perdi 9 dentes. E é uma pessoa que é mãe de um odontólogo. Ela perdeu 9 dentes porque ela não tinha tempo de se cuidar, não tinha tempo de se tratar. E vai ter que fazer 9 implantes. Ou seja,
Temos que cuidar da saúde, cuidar dos dentes, cuidar do físico. Temos que cuidar do corpo, que é o templo do Espírito. Não basta só cuidar do corpo ou do Espírito, mas dos dois. Um depende do outro. Então eu fiquei muito triste. Perdeu 9 dentes. Tem gente que desencarna de uma hora para outra porque há muitos anos que não faz um exame periódico. Então o que é que nós queremos? Por isso, nós precisamos determinar algumas metas e precisamos concentrar nessas metas, uma coisa de cada vez. Nada de buscarmos muitas coisas. Bate aqui, não abre, vai tentando, não é assim que funciona. Tem que reunir forças, energia concentrada para abrir com força, porque se bater com força vai abrir. Nem que a porta caia por um arrombamento. E no Evangelho tem lá uma frase, uma parábola que Jesus conta, mais ou menos assim, que tinha um juiz que não queria cuidar do processo, da decisão de uma mulher, mas a mulher bateu tanto, insistiu tanto, perturbou tanto o homem, que ele falou, deixa eu cuidar logo dessa mulher para me deixar em paz. Então, qual é o nível da nossa fé em relação a essa busca? O Evangelho fala de uma mulher que sofria há 12 anos de uma hemorragia. Gastou tudo que tinha com os médicos e não se curou. E Jesus, quando estava se dirigindo à casa de Jairo para curar, fazer sua primeira ressurreição, curar a filha de Jairo, a menina que estava considerada morta, aquela mulher viu a multidão acompanhando Jesus e ela pensou, se pelo menos eu tocar suas vestes, eu vou ficar curada. Meus irmãos, Jesus curou muita gente, mas muita gente que pediu a Ele a cura. Mas aquela mulher foi curada sem que Jesus nem ouvisse o seu pedido. E a mulher foi ao encontro do Mestre, passou por toda a multidão e tocou as barras do seu manto, da sua túnica. E Jesus sentiu. Olhou para Pedro e disse, Simão, alguém me tocou. Ora, Senhor, mas todos te tocam, Senhor. Como é que eu vou saber quem te tocou? Porque de mim saiu uma força. Alguns tradutores preferem dizer, de mim saiu uma virtude. Quem foi essa mulher? Agora vamos lá, quem foi? A mulher se revelou. A força estava ali. A energia concentrada estava ali. E ela pensou, se eu tocar as vestes dele, eu ficarei curada. E ficou curada. 12 anos de hemorragia. Muitas vezes nós pedimos as coisas pela oração e a coisa não acontece, porque nós não tocamos as barras de Deus. Não tocamos as barras dos espíritos superiores. A prece não vem do coração. A nossa vida é uma vida muito racional. E quando ela é emocional, ela é estrambelhada, é uma vida emocional desequilibrante. Nós deveríamos viver com mais fé. Buscar significa reunir forças mentais, forças emocionais, forças psicológicas, forças físicas, forças econômicas, forças de todos os níveis sociais, reunir tudo, porque aí será impossível não acontecer o que nós queremos. É impossível não se abrir essa porta. Sofremos de hemorragias há muitos séculos. A nossa hemorragia espiritual se chama egoísmo, se chama avareza, se chama adultério, se chama furto, assassinato, roubo, sequestro, estupro. Todos os males, segundo o nosso mestre, que provém do coração. Estamos sangrando por dentro e por fora. Uma hemorragia que não dura 12 anos apenas. Uma hemorragia que dura mais de 12 séculos. 12 milênios de hemorragia. E agora nós estamos diante do cristianismo, diante do espiritismo que nos aproxima de Jesus, não como Deus,
não como uma figura divina, mas como um ser espiritual e superior que é, um espírito puro, transparente. Então nós precisamos sentir Jesus, nós precisamos sentir Deus, nós precisamos sentir o amor, precisamos sentir a presença e a assistência inexorável dos espíritos superiores. A nossa fé não pode ser de palavra, as nossas orações não podem ser orações da boca para fora, as nossas orações têm que sair da alma, como um pedido de socorro, a semelhança de alguém que está na noite escura pedindo socorro, vindo do mais fundo do ser. Nosso conterrâneo, o cantor Raul Seixas, cujo pai foi meu professor, o professor Raul Seixas, que aniversariava sempre dia 25 de dezembro, e chamava o filho carinhosamente de Raulzito, dizia em uma de suas canções, o Raulzito: se você for sincero, e se o seu desejar for profundo, você pode conquistar o mundo, tente outra vez. Isso é muito profundo, filosófico. A questão é que nós não somos sinceros, vivemos na periferia de nós mesmos, vivemos as máscaras do que nós desejaríamos ser. As nossas virtudes são virtudes de aparências, as nossas virtudes são virtudes aparentes de uma personalidade periférica. Mas nós temos virtudes do núcleo central, nós temos virtudes profundas, somos seres iluminados, necessitados de reabrir e conhecer essa potência espiritual que está dentro de nós. Então, a nossa individualidade é profunda, nós somos seres angélicos, nós somos seres especiais, e é por isso que nós somos herdeiros desse universo. Quando Jesus disse: abri, batei e abre-se-vos-á, ele quis dizer: toma posse do que é teu, porque tudo que existe, o universo material e o universo imaterial, nos pertence, nós somos herdeiros da eternidade. Se nos falta alguma coisa, é porque ou nós não queremos, ou porque não temos fé suficiente para poder alcançar, ou não temos humildade suficiente para pedir, ou não temos humildade suficiente para pedir perdão, ou não temos paciência suficiente para tentar tantas vezes, tanto quanto Thomas Alva Edison. Então, meus irmãos, nós temos uma potência dentro de nós, a nossa alma vibra, o universo está aí, as oportunidades estão aí, mesmo com o corpo sangrando, como já dizia o grande bispo da igreja, Dom Helder, mesmo caindo os farrapos, mesmo saindo das catacumbas, mesmo que todo o corpo esteja em feridas, não vamos desistir, vamos persistir, porque o segredo de lançar as redes para águas mais profundas significa a conquista de 4 virtudes. A primeira virtude é a virtude da fé, tem que ter fé para pescar. A segunda virtude é a virtude da paciência, tem que ter paciência para lançar as redes e esperar que a coisa aconteça, e esperar que Deus faça a sua parte. Nós queremos fazer até a parte de Deus, queremos ter controle de tudo e de todos. A terceira virtude é a virtude da perseverança. Hoje eu não consegui, amanhã quem sabe, vou tentar até conseguir. Quando eu trabalhava na Embratel, muito novo, 19 anos, já trabalhando na Embratel, e o meu chefe pedia para eu fazer contato por telefone. Naquele tempo não tinha internet, tudo era por telefone ou telex. E eu dizia para ele: eu liguei para a pessoa, o telefone está ocupado. Ou então, eu liguei para a pessoa não estava lá. Ele não queria isso como resposta. E ele perguntava: quantas vezes você tentou? E eu dizia: só liguei 2 vezes. Tente pelo menos 2.000 vezes, mas não chega para cá dizendo que não tentou, é para tentar encontrar, encontre onde ele existir. Eu fiquei tão craque em encontrar pessoas por telefone, que eu me transformei no verdadeiro
detetive telefônico. Se você tiver um telefone, eu lhe acho. Me lembro que uma vez eu telefonei para a casa de um grande empresário, dono da Veja, Dr. Roberto Civita. Falar com o Dr. Roberto Civita por telefone era a coisa mais difícil do mundo. Aí quando eu liguei para o síndico do prédio onde ele morava, querendo que interfonasse para o Dr. Roberto para ele atender o telefone, porque era um telefonema de Goiânia. E ele, quando atendeu o telefone, ele disse: mas eu conheço o senhor? Eu disse: não, doutor Roberto, mas eu conheço o senhor. Parabéns pelo programa que o senhor fez no Roda Viva. Eu estou ligando para o senhor porque eu quero um favor. Gostaria que o senhor me autorizasse a publicar as fotos do filme Vida de Jesus nos meus livros. Na segunda-feira a secretária dele me ligou e hoje eu tenho a declaração da Top Tape. E alguém pergunta: como é que você conseguiu isso? Conseguiu o quê? Falar com Roberto Civita, dono da Veja? Eu disse: com ele eu não consegui, mas primeiro eu fui atrás do prédio dele, consegui o endereço dele e falei com o síndico. Se você tiver telefone, um funcionário da Embratel, ou da Oi, ou de qualquer telefonia, ele é treinado para achar você. Acha. Só se você não tiver telefone. Então não tinha desculpa não falar com alguém. Não tinha desculpa dizer não consegui. Na Embratel, não tinha que levar problema, tinha que levar o problema com mais, no mínimo, 5 soluções. Então, e um funcionário da Embratel naquele tempo não podia errar. Tem profissão que não pode errar. Um neurocirurgião não pode errar. Tem profissão que não permite um único erro. Um erro é fatal. E a vida muitas vezes nos coloca numa condição em que não pode errar em momento algum. Uma vez o funcionário da Embratel foi demitido porque por acaso ele tirou o plug no dia que Frank Sinatra veio cantar no Brasil. E ele era um funcionário de 20 anos de casa. O Rio de Janeiro disse: é para demitir. Mas ele é um grande funcionário, é para demitir. Mas ele só falhou uma vez. Ele falhou na hora que não devia, na hora do programa. Frank Sinatra não vem aqui, nunca quis vir aqui. Ele tira por alguns segundos o sinal do Frank Sinatra. E ele foi demitido. Então nós temos que ter muita atenção na vida. E para isso temos que reunir forças, concentração total. E para isso temos que determinar prioridades. E para isso temos que tentar tantas vezes forem necessárias. Perdoar é isso. 70 vezes, 7 vezes. Perdoar é uma coisa difícil, depende de muita paciência e perseverança. Tentou perdoar quantas vezes? 7, 8, 9, 10? 70 vezes, 7 vezes, segundo alguns intérpretes, cada ofensa. Cada tipo de ofensa. E a outra virtude é a humildade. O que não se resolver com fé, com paciência, com perseverança e humildade, não se resolve com mais nada. Por quê? Porque essas 4 virtudes resultam no amor. O que nós pedimos é para o amor, pelo amor, é com amor. O nosso pedido, o nosso bater é um bater amoroso. O nosso buscar é um buscar amoroso. O que buscamos é em nome do amor, ou em nome da fama, ou em nome de uma riqueza desnecessária, ou em nome do ego, da vaidade. O que buscamos é em nome do amor. Uma vez, irmã Dulce, lá na Bahia, com quem eu tive raros momentos de convivência, nos meus 15, 16 anos, ela imitou um santo da igreja, quando estava a solicitar donativos para a construção do Hospital Santo Antônio. E ela foi solicitando, e incrível como tem pessoas que acabam escarrando no outro. E esse empresário escarrou na mão da irmã Dulce. E ela limpou e disse: a minha esmola o senhor já me deu, agora eu quero que o senhor dê a esmola para os meus pobres. Naquele momento diante, aquele homem foi um dos maiores colaboradores da irmã Dulce e ajudou a construir o Hospital Santo Antônio. Humildade, perseverança, paciência e uma capacidade imensa de não desistir, uma capacidade imensa de acreditar no amor que está escondido dentro de cada um de nós,
num amor que está obnubilado, que está empanado na intimidade de cada ser. Então, a coisa está difícil, o problema está difícil, porque não existe ainda o amor. Então, lançar redes mais profundas, avança para águas mais profundas. A água simboliza a emoção, emoções mais profundas, emoção que faça chorar. Prece profunda é aquela que nos leva às lágrimas. Trabalho profundo é aquele que nos leva às lágrimas. Se sente amor quando nós choramos por alguém. Saudade verdadeira é aquela que nos tira lágrimas de alegria ou de tristeza. E quantas vezes nós vivemos toda uma vida sem chorar? E quando alguém chora, ainda tem outro que diz: você é manteiga derretida mesmo, né? Por inveja, irmãos. Porque está uma alma ressequida, ressecada, seca. Porque não acredita nas pessoas, não acredita na generosidade, não acredita na iniciativa, não acredita na boa fé. Então não tenhamos medo de chorar, não tenhamos medo de abrir o coração, de abraçar o filho, a filha, o marido, a mulher, abraçar até o ex-marido, a ex-mulher e dizer: me perdoe, me abrace, olha, eu te amo. Sentir profundamente. A prece que é agradável a Deus, como diz no Evangelho segundo o Espiritismo, é aquela que sai das profundezas do coração. Então, o que nós buscamos? Buscamos no litoral, ou buscamos nas águas mais profundas? Ou buscamos pelo caminho de uma sinceridade autêntica? Nós vivemos os papéis, e muitas vezes nós nos absorvemos pelos papéis. Nós não somos os papéis que nós assumimos. Nós não somos apenas pai e mãe. Agora você é avô, e quero dedicar essa minha palestra à minha futura neta Cecília. Nós não somos seres para vivermos na superficialidade de um comportamento. Nós mentimos porque nós somos superficiais, porque nós temos medo. O medo é o grande adversário da sinceridade. Mas também que não se fale da sinceridade que é deselegante, da sinceridade que ofende, porque nem todo mundo suporta a verdade. Ser sincero não é dizer toda a verdade. Ser sincero, a princípio, é não mentir e dizer a verdade que o outro pode entender, ou que o outro pode suportar, porque a verdade demais pode cegar a alma, pode enlouquecer o ignorante. Jesus não nos falou tudo, e ainda disse que viria o Consolador, que é a doutrina espírita, que vem renovar a fé por meio da razão, explicando a lei natural de reencarnação, explicando que a vida prossegue, que nós estamos aqui numa passagem física, dentre tantas outras passagens. Meus irmãos, podemos transformar um minuto numa eternidade, podemos viver um dia, valendo a pena como se fosse toda uma existência. Tem gente que vive toda uma existência, 70, 80 anos, e que não vale um único dia de sinceridade, vive uma mentira, vive um engodo, vive uma falácia, vive uma contradição. Ainda vivemos em nossas contradições. Eu tenho um amigo que admiro muito, ele é um verdadeiro gênio e ele é impressionante nas suas contradições. Ele pensa uma coisa, sente outra, escreve outra, fala outra, sente outra e faz outra coisa totalmente diferente. É um poço de contradição. Não pode ser feliz uma pessoa dessa, apesar de ser tão inteligente e tão generoso também. Mas não podemos viver mais na contradição. Temos que sentir, pensar, temos que agir, escrever, falar, dentro de uma harmonia, de uma coerência, para que essa energia concentrada faça o verdadeiro milagre. Não estamos aqui para pescar homens, estamos aqui para nós nos pescarmos a nós mesmos, sairmos dos subterrâneos, de vícios do passado, e estarmos aqui, reacendendo a própria luz. Não tenhamos medo
não tenhamos receio de sermos virtuosos, de fazermos as coisas simples, de viver uma vida simples e de fazer o melhor que pudermos. Avancemos para águas mais profundas e vamos perceber que precisaremos de mais um barco, porque serão muitos peixes. E essa água profunda é o reino dos céus. E esse reino dos céus é uma consciência íntegra. Cuidar da consciência como se cuidássemos do diamante mais puro. Cuidarmos da consciência como se tivéssemos a taça de cristal mais translúcida. Cuidarmos da consciência como se cuida de um recém-nascido mais amado. Porque é assim que funciona o batei e abre-se-vos-á, o buscar e achar, conforme disse Jesus. Muita paz a todos.